queremos dar as boas-vindas a todos nesta oportunidade que estarão nos acompanhando na Prosa Cristã, com o tema Família na concepção da sociedade atual ou na concepção de Deus, sendo um tema que temos muito a aprender. Quero também aproveitar a oportunidade para lhe convidar você a curtir e compartilhar essa live com seus amigos nesse momento. E também fazer o seu comentário, deixar aqui as suas perguntas no decorrer da apresentação do assunto proposto. Dentro do possível, nós estaremos respondendo, juntamente com o pastor Rudimar. Também quero deixar o convite para você ser um inscrito em nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Prosa Cristã. Lá você pode deixar seu like, seu comentário e compartilhar. E nesta oportunidade, é com muita alegria que nós queremos dar as boas-vindas ao nosso querido e amado pastor Rudimar Couto, pastor, presidente da Assembleia de Deus São Sebastião do Caí, aqui no Rio Grande do Sul. O mesmo é bacharel em teologia, pedagogo, pós-graduado em docência do ensino superior e psicopedagogia, escritor e um grande palestrante. Então, seja bem-vindo, meu querido pastor e amigo Rudimar Couto, a mais uma Prosa Cristã. Obrigado, querido irmão Ledo. É uma alegria poder estar aqui com você, com todos os nossos irmãos que estão chegando aí nessa live, nessa prosa abençoada que você tem feito com vários, né, pensadores, irmãos, e tem sido uma bênção. Vamos ver se hoje conseguimos contribuir um pouquinho também, né, dentro desse tema que eu tenho estudado bastante. Eu amo esse tema, tenho trabalhado muito, e eu creio que vai ser muito bom ter os irmãos, eles podem perguntar, e dentro da nossa prosa, nós deixamos a turma se meter aí, né, Leandro? Com certeza, por isso que já é colocar a questão da prosa aqui para nós estarmos comentando aí, conversando com os irmãos aí. Então nós queremos dar toda a liberdade para os nossos queridos amigos que nos acompanham aí, então, a deixar as suas perguntas. E alguém hoje me colocou na seguinte proposta, disse assim, irmão Ledo, hoje a prosa vai ser um pouquinho mais salgada, vai ter um bacon. E eu digo, essa é a idade, essa é a realidade. Vai ser um pouquinho da sopa, vai ser algo mais impactante. Eu digo, não, mas é o objetivo nós trazer, então, um enriquecimento para o reino de Deus e para as nossas famílias. E nós propomos o tema Família na concepção da sociedade atual ou na concepção de Deus. E nós vamos iniciar essa prosa, nesse assunto aqui, com uma breve definição dos termos de família, dentro de duas visões, né, pastor? Para depois nós trabalharmos alguns pontos específicos. Então, nós queremos definir duas visões, a questão de família. A primeira, na família na concepção atual. O que nós podemos dizer dentro da família na concepção da sociedade atual? O que ela define como família, a sociedade em geral? Na realidade, né, famílias contemporâneas é o conceito, né, que hoje a gente se vê bastante, né, que é unidades familiares que até pouco tempo atrás não se tinha esse conceito. E devido, né, já começou lá nos anos 50, com aquela revolução sexual que se deu, com o feminismo, quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, enfim, se teve uma mudança na história, né, que vem de lá para cá, então, se intensificando, né, com vários movimentos, enfim. E hoje nós temos modelos de família na atualidade que se busca e se estuda esse parâmetro, no caso a família tradicional, que é a família que nós vamos falar mais por último, depois, que é aquele modelo bíblico, modelo patriarcal, né? Mas nós temos hoje, né, a família informal, que é aquela formada pela união estável, né? Se chama família informal, é através de o homem e a mulher fazem um contrato no cartório ali, coisa e tal, e se constitui. A lei hoje, ela permite isso, né? Também a monoparental, né? Qualquer um dos pais com seus filhos, né? Nós temos aí um grande exemplo de mãe solteira, que a mãe, na realidade, ela foi pai e mãe e criou os filhos. Muitas vezes o pai fica viúvo, ele cuida só dos filhos, não casa, né?
que é o núcleo, né, monoparental. Nós temos também o anoparental, né, que é sem pai, sem mãe. Muitas vezes os filhos perdem os pais num acidente, enfim, e eles vivem, né? Eles tornam-se um núcleo familiar também, né? Sim, Parental. A família reconstituída, que é aquela de pais separados, com filhos, que daqui a um pouco se casam, né? E aí com os filhos começam a conviver junto. Claro que cada um desses modelos, se nós fôssemos falar, não é, dos desafios dentro de cada um deles são muito grandes, né? Dentro do desenvolvimento humano. Mas a gente vai correto. definir aqui, parece um pouquinho esses nomes para o pessoal ter uma ideia, né? Dessas famílias Exatamente. contemporâneas. A família também unipessoal, que é apenas uma pessoa, né? Das vezes a viúva fica viúva sozinha. A gente tem casos, às Sim. vezes, eu tenho um caso aqui de uma irmã que ela não tem filho, o esposo faleceu, eu fui levar esses dias ceia e a unir, é só ela sozinha, né? Que entra Sim. dentro desse caso unipessoal aqui. É um núcleo Correto. familiar ali de uma pessoa, né? Temos também a família paralela, quando o indivíduo mantém duas relações, né? Das vezes há indivíduos que têm duas famílias, mora num estado, um caminhoneiro, já vi casos desses, que são também um núcleo familiar paralelo. Aqui nós não estamos Correto. julgando se é certo ou errado, nós estamos colocando primeiro essa questão desses núcleos. Temos Uma definição primeiro. isso, Uma temos a definição família primeiro. isso, a família endomonista, né, que é formada unicamente pelo afeto e solidariedade. Muitas vezes são, né, de um indivíduo com outro, buscando principalmente a felicidade. Né? Há indivíduos, das vezes, que se unem num núcleo familiar contemporâneo, né? Eudemonista se chama o termo mais técnico, né? Desses indivíduos também que se reúnem como um grupo familiar. E aí entram, né? Eu só coloquei algumas aqui, né? Entra vários conceitos hoje que nós vimos na questão mais contemporânea de conceitos Correto. familiares, coisa que há um tempo atrás isso era bem difícil, né? Por exemplo, no século XVIII começou-se o núcleo familiar, não era a afetividade do amor, era o negócio, era o dinheiro, as famílias, Sim, né? sim. E se inseriam, os pais tinham negócios, eram dinheiro, a filha casava com o filho do outro, então, era tipo um contrato, um negócio. Lá no século Sim. XIX que começou, então, a premissa da afetividade do amor. E aí começou, né, já depois, no século XX, nos anos 50, essa revolução toda, né, mas o conceito de família que nós, né, da base judaico-cristã, que é a família num conceito bíblico, num conceito tradicional, que a gente diz, a família tradicional, que é a família Sim. bíblica, vamos dizer assim, né? Que compõe o pai, a mãe e a sua prole, seus filhos, não é? Família Correto. hétero, essa é a família, o modelo que Deus estipulou, que Deus estabeleceu, não é? A patriarcal, que hoje sofre muitos ataques, sofre muito preconceito. Hoje se luta, né, com essas ideologias mais marxistas, enfim, muito contra a instituição. Inclusive, a pauta dessas ideologias, desses movimentos, é a desconstrução da família. Né? Sim. Porque o indivíduo, todo indivíduo, tá ali, a base dele é a família. Né? Correto. Nessa questão que o senhor colocou aqui, todas elas, a escolha da pessoa, vamos supor, a mulher que ficou viúva, ou o pai que cria os filhos e não tem outro, não constitui outra família, está dentro de um padrão, vamos dizer assim, dentro de um conceito aceitável, né? Que Sim, não vai nada contra o princípio da palavra de Deus, porque daí é a escolha da pessoa. Agora, como você colocou, tem a desconstrução e que daí entra os tipos de família que não condiz jamais com a palavra de Deus, que não podemos aceitar, que, vamos ser bem sinceros, é o seguinte, hoje nós estamos vivendo homem com homem, mulher com mulher, duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, a liberdade ou até mesmo aquela situação, não, vamos ter um casamento aberto, uma família aberta. Isso, pela palavra de Deus, nosso conceito, não é admissível, né, pastor? E não condiz não daí tem. nem um pouquinho.
Não tem base nenhuma. Isso aí é essa mistura dessas ideologias intelectualizada por humanista, por pessoas muitas vezes usando filosofias, ideologias, que vem desconstruindo o modelo tradicional. Com esse tipo. Até a sociedade trata como modelo de família, né? Um casal homossexual. E aí, o que, que a gente se vê hoje? Né? A gente viu nessa questão dessa polêmica aí da Natura, com aquela menina que se diz homem lá, que nós não vamos entrar, mas o que eles pegam para defender? Eles pegam exemplos de minoria. Ai, nós vamos atuar quantas crianças passando fome, eles pegam quantos pais que maltratam, que machucam, mas esses exemplos são minorias. A maioria de pai é responsável, a maioria de pai levanta cedo, a maioria de pai dá vida pelo filho. Mas a Correto. mídia, essa mídia toda controlada, uma mídia esquerdatizada, muitas vezes eu digo, né? Porque ela defende essas ideologias, ela é contra esse conservadorismo. Parece que hoje ser conservador é um pecado, é uma coisa É um feia erro. nos olhos daquilo que eles tentam implantar para as pessoas. E nós estamos vendo a sociedade se denegrindo cada vez mais, não é? Devido a esses fatos, essa desconstrução. Se trabalha muito para desconstruir. Até pode um casal de homossexual ali, tá? Querem viver, é um direito deles, mas eles não vão conseguir constituir uma família naquele modelo que Deus estabeleceu. Porque é um homem e Correto. uma mulher que vão constituir na realidade de terem os filhos, de procriar, enfim, dessa família crescer. Tem dificuldade, problema? Tem. Nós podemos entrar daqui um pouquinho dentro disso, né? O É que que nós vamos leva muito tratar. esses conflitos que existem, mas nós não podemos, porque existe o conflito, então nós vamos colocar tudo dentro de um saco e achar que é tudo igual. Não, É tem os verdade. desafios, mas a família, nesse modelo de Deus, na base judaico-cristã, é onde a sociedade se desenvolveu, é onde a Correto. sociedade se levantou. E a grande maioria esmagadora da população brasileira, ela é a favor desse modelo, ela defende esse modelo de família. Mas a gente vê hoje muitas, a parte intelectualizada, humanista, jornalista, eles têm os seus juízes no Poder Judiciário. A gente vê uma classe que é menor, minoria, mas que tem um grande poder midiático na mão e que parece que quer dominar isso, desconstruir esse modelo. E a gente está vendo os Correto. prejuízos disso. E até nessa questão que o senhor bem tocou aí nessa polêmica que ocorreu, foi que quando o Espírito Santo tocou o meu coração. Por que que acontece? O inimigo faz de todas as formas para destruir a família. Ela coloca de todas as formas para destruir o conceito de família cristã judaica e depois que consegue, entre aspas, em pontos em que muitos dão ouvido e atenção, acaba a família está sendo muito atacada e muitos conseguem destruir. Daqui a pouco o inimigo prepara alguém lá para vir como um pai, como exemplo, sendo que ele desconstruiu uma família para agora colocar como se fosse o exemplo. Mas, na realidade, Exatamente. é muito triste a situação e que precisamos analisar com muita atenção. Até quando Uma, vou colocar uma esse coisa que é anúncio, diz assim, ó, uma coisa que é muito perigosa, que a gente vai ver mais para frente, que ainda é meio novo. Essas crianças que são adotadas por casais, recebem amor, vêm com essa pauta, mas 80, 90% elas serão homossexuais também. Alguns casos que não. Por quê? Porque o modelo para criança, o primeiro modelo dele é o modelo da casa, da correto? educação primária, do pai e da mãe. Se ele vê Sim, dois papai, que um é mamãe, o outro é papai, os dois são papai, os dois são mamãe, tu imagina do desenvolvimento psíquico dessa criança, o que ela vai entender disso? é Ela verdade. vai ver duas mamães, um é papai, outro é com pouca mamãe, o papai vai menstruar. Como é que fica isso na cabeça dessa criança? Como é que a É criança complicado. desenvolve? Então, isso tudo, na realidade, é uma fachada, usando de uma mazela de crianças abandonadas, órfãos, se aproveitando de uma mazela para se criar outra coisa que a gente ainda não sabe no que vai dar. A gente tem uma perspectiva
de um futuro difícil, ruim, que a gente já está vendo em outros países mais adiantados, né? Mas É essas verdade. pessoas, elas escondem isso da informação precisa, né? Correto. E não se passa quase as notícias contrárias, porque ela é dominada, essa mídia, né? Então, É verdade. realmente a gente trabalha muito para tentar ensinar. Eu tenho dedicado boa parte da minha vida nisso, ensinando, trabalhando. Olha, tenho alguns exemplos de aconselhamento, de trabalho, que a gente, às vezes, fica impotente porque a gente não consegue alcançar todo mundo. A gente dá É verdade. uma palestra numa igreja, às vezes, prega ali 1 hora, 2 horas, e o pessoal quer mais, eles querem mais. Eu queria 1 semana, 2, e a gente não consegue dar esse suporte. Eu tenho orado para Deus levantar mais gente nessa área, porque é muita necessidade, Ledo. Olha, é incrível, porque a família é a maior e a mais importante instituição. Por Sem isso dúvida que alguma. é tão atacada. Por que a criança é tão atacada? Porque a criança está em pleno desenvolvimento, ela é o amanhã. Então, eles tentam nas escolas, tentam na universidade, eles tentam de tudo. Não é? E nós precisamos treinar o nosso povo, os nossos jovens, nossas crianças, ensiná-los, não é? Nos preceitos da palavra de Deus, também com conhecimento técnico, para que a gente possa, não é, avançar nisso e lutar, né, contra esse sistema muito terrível e nefasto. Quais os piores erros que está sendo cometidos na era atual? E eu coloquei em primeiro lugar a desconstrução, tá, que nós queremos falar. E daí eu escrevi alguma coisa do modelo judaico-cristão da família que é atacada ferozmente. E eu lendo um livro, e até eu compartilhei com o pastor, e eu quero compartilhar com todos que estão nos ouvindo, eles livrem-se de todos esses empecilhos, todas aquelas ideias de certo e errado que acorrentam o seu interior. Liberte-se dessas regras e convenções antigas que encurralam, de modo que finalmente você possa ser o que realmente você é. Ou seja, querem desconstruir, né, pastor? E é o que estão fazendo todas as formas para desconstrução. Ou eu estou equivocado nessa minha visão, pastor? Não, a pauta atual hoje é da mídia, dos filmes, de novela, de tudo, é uma pauta liberal ah, no sentido assim das ideologias, do marxismo cultural, né? É uma coisa absurda. Hoje, se tu presenciar qualquer filme, tem que ter um casal de homossexual. Qualquer novela, né? Quando se tem numa novela, num filme, um evangélico, ele é tido como um idiota, como um bobo, para chacalhar, para gozar. Esse é o papel, né? O papel Sim, do feminismo, criar uma guerra de classe entre homens e mulher, né? Desconstruir por quê? Porque a ideia vem lá de Marx, né? Desconstruir para poder dominar através da anarquia. Quando nós desmontamos uma anarquia social, é mais fácil de nós dominar. Né? Pegar os grupos minoritários, usar grupos minoritários, que eles dizem que é os grupos minoritários, né? Que são os homossexuais, as feministas, enfim, né? E querer que esse grupo minoritário domine a maioria. A ideia, tu vê quando se trabalha, né? Quem mais propaga isso hoje para a gente ver? É televisão, filme, novela, é jornalista, é intelectual, né? Gente que tem um poder de mídia, são minoria, mas sim. eles conseguem alcançar a maioria. E a gente vê quantas pessoas do bem, pessoas que das vezes concordam com isso. A gente vê assim naquela, ai, o amor, eles usam assim uma linguagem muito polida, não é? Muito bem Mas apresentada. quando se destrói a base, né, aos pouquinhos, tu derruba o prédio. E a base da sociedade é o modelo judaico-cristão, é o modelo tradicional que Deus estabeleceu. Né? Nós Sim. estamos vendo essa anarquia social em muitas repartições, graças a Deus que ainda é pouco, graças a Deus que hoje nós até entrou um governo mais conservador, que está aí ó, lutando que nem louco para sobreviver de tudo. Nós vimos a nossa classe do Supremo Tribunal totalmente aparelhada, totalmente
não é? E agora se tem denúncia que ministros são homossexuais, que defendem, né? Tem gente aí que tem a capacidade de defender a pedofilia, projetos para legalizar a pedofilia. Nós vimos essa polêmica do aborto, o que tem de gente que já defende isso, sabe? Então, é uma coisa assim absurda do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista cristão, né? Então, a gente vê que essa falta de informação e que esse domínio de informação tem trazido prejuízos muito grandes. E muitos dos nossos eles não se preocupam em ir atrás da informação correta. Tu vê a questão do fake news aí, né? Os que acusam de fake news são os que mais fazem fake news. E tudo isso vem, não é, para desconstruir. Não precisa, família é qualquer um. Se eu me juntar ali com o fulano, nós somos uma família. E a sociedade atual aceita esses núcleos. Mas nós, como conhecedores disso, nós não podemos aceitar, porque a gente sabe que não é o correto. A gente vai lutando, a igreja tem um papel fundamental. E quando eu digo igreja, a institucionalidade da igreja, nós temos um papel. Eu creio que todos os líderes, pastores, deveriam se voltar mais para esse tema da família, porque ele é a base da igreja, o desenvolvimento, tudo vai se dar no âmbito da família. Quando tu se trabalha esses papéis da família, tu fortalece esses papéis, tu se cria projetos de fortalecimento do papel da família, tu vai passar isso para a sociedade. A igreja vai ser uma igreja, se tu trabalha famílias avivadas, famílias obedientes, famílias estruturadas, automaticamente a igreja que é composta de famílias, ela vai avançando nisso. E a gente teve um prejuízo porque a gente não trabalhou isso muito tempo. Nós, como Assembleia, que estamos há 109 anos, nós viemos de uns tempos para cá trabalhando isso, mas nós deixamos muito e nós estamos pagando preço por causa disso, sabe? Então, porque é bem que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis que o da luz, né? Então, os caras andaram aí e andam, né? Fazem de tudo para destruir esse modelo. E hoje, quando eu sempre digo nas palestras, uma menina, um exemplo, uma mocinha, nossa, uma adolescente, quando ela está lá na escola, que eles descobrem que ela é virgem, que ela não está, ela é tida como ridícula. Um menino, quando está lá aos 16, 17 anos, ele não transou ainda, é um ridículo, é um paspalhão, são ridicularizados por fazer a coisa certa. Tu vê como está a sociedade atual. É verdade. E voltando à questão do aborto, que me chamou a atenção, pastor Rudimar, você poder observar e ver que alguns, eu digo intitulado crente, estão apoiando. Me chocou essa questão. Me chocou de pessoas que se intitulam cristão apoiando o aborto, que é algo completamente abominável, né, na situação que dá, porque é Deus que dá a vida. A vida começa na concepção. Então, claro que nesse caso que deu polêmica aí, se deu algo muito brutal com esse estupro dessa menina, então se fragilizou bastante por ser uma menina de 10 anos, né? Eu até entendo, mas um erro não pode levar a um outro pior. A menina, os médicos ali dizendo que não quiseram fazer o aborto é porque eles viram que a menina estava bem, estava em condições, poderia, de repente, mais um mês ficar ali fazendo uma cesárea, poderia. O reflexo negativo e destrutivo dessa menina vai ser quase 100 vezes pior com esse aborto que fizeram, porque tiveram que matar a criança, tiveram que tirar os pedaços, ela teve que passar por um processo dolorido, terrível e catastrófico psicologicamente falando. Então, mas os defensores usam o quê? Aquela época de, pobrezinha, ela foi... É lógico que é brutal, é lógico que é abominável a ação que esses homens fizeram com essa criança. Mas e agora, nessa outra situação? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, defender algo indefensável, que é a morte de um inocente. Né? Se ela fosse ganhar um parto normal, vamos fazer que ela ficasse ali aos 9 meses, ganhasse, ela não iria sofrer tanta dor e tanta dificuldade como sofreu com um aborto. Né? Mas isso não se fala.
Então, as pessoas não têm conhecimento de causa, muitas vezes, as pessoas dão uma opinião sem conhecimento de causa, e nós cristãos precisamos ser prudentes. Eu não falei nada, eu vi muita polêmica, né? E a gente já tem comprado algumas brigas feias por, às vezes, falar. Hoje até coloquei um videozinho antes sobre política na igreja, defendendo uma posição que por favor, as pessoas ficam, não pode, as pessoas não analisam os fatos, não vão atrás de pesquisar, de ver os fundamentos, né? E eu já estou com o lombo ardido, das vezes, de tomar-lhe laço aí, por defender e das vezes tratar assuntos polêmicos, tratar a questão de pedofilia, questão de violência doméstica, e como pastor, às vezes a gente tem que tratar, mas tem gente que não gosta disso. Então, ou tu opta em cumprir, se tu vai ter medo de entrar, então não entra na peleia. E eu comprei essa briga, Deus me chamou, vou até o fim agora. Por isso que eu lhe convidei para esse tema aí tão importante, sei que o senhor não foge de uma boa prosa aí. Maurício Silveira aí, que Deus te abençoe aí, ele colocou assim, eles pregam que tudo que nós aprendemos com os nossos pais e avós são errado. Então ele está colocando, Maurício, muito obrigado. Esse é o discurso, né? Esse é o discurso, que tudo está errado, só que a sociedade ela se estabeleceu em cima do modelo judaico-cristão, toda a civilização, né? Então é o discurso furado, como a gente diz deles. Eles não têm argumento para sentar e discutir dentro da racionalidade, eles vão ser desmontados facilmente. Né? Mas é como o Maurício falou aí mesmo, esse é o discurso deles. Precisamos estar atentos. Depois dessa desconstrução aí que ocorre, que já consegue atingir a família, agora vem uma palavra mágica aí, né, pastor Rudimar? Que justifica a separação. Que palavrinha mágica é essa que está usando hoje, que está em voga aí como moda aí para justificar a separação de um casal? Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E quando nós chegamos diante do pastor ou do juiz de paz lá, diz que até que a morte os separe. A morte não separou e nós estamos usando uma palavrinha. Que palavrinha essa mágica é usada hoje, que está como moda? Eu digo que é moda, porque nunca se ouviu tanto falar dessa palavra como está vindo agora, nesse momento. Olha, o casamento é algo indissolúvel. A Bíblia é clara em dizer que só a morte pode separar, né? Claro, quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que a questão da infidelidade conjugal, se tem uma base ali quando a infidelidade conjugal. Mas assim mesmo a Bíblia manda perdoar. Então, hoje, eu sempre digo assim, eu espero que o pessoal não se assuste assim com a primeira fala que eu vou dizer aqui, mas eu vou explicar que Deus, ele detesta o divórcio. Deus detesta o divórcio. Deus quer o casamento. E hoje, nós estamos com 60%, 70% dos casamentos, né, estão indo para o divórcio, estão em crise, né? E essa crise não sendo tratada, ela vai terminar em separação, um prazo de 1 ano, vão separar. O índice é isso, e hoje se criou lei específica até, porque o índice de descasar, de divorciar, parece que é tão simples. Dá um conflito, eu não amo mais, eu arrumo outro. E essa é a pior furada. Esse é o grande veneno letal para os filhos. Hoje, as mazelas que nós estamos vendo, que tem muito a ver com a depressão, para te ver que no ano anterior nós tivemos um aumento de 200% no índice de suicídio entre adolescentes de 10 e 14 anos. Né? 37% de aumento, não é no TDAH, 47% no índice de depressão, né? Que advém desses conflitos familiares, dessas separações. As pessoas estão muito... Eu quero usar umas palavrinhas mais polidas para não ser tão dura com isso, mas as pessoas estão muito olhando, acho que novela, ou criando histórias românticas de amor. Não, a convivência a dois é um desafio. A compatibilidade é preciso abrir mão de muitas coisas, não é? Para viver a dois. Quando nós decidimos casar,
É como eu digo quando o casamento não casa. Muitos casam para oficializar o sexo, para sair descuidado dos pais, enfim, e não casaram porque se amaram, que realmente tiraram o tempo necessário do namoro, porque o namoro é fundamental no casamento. O namoro é o período que o casal, que os jovens têm para se conhecer. Namoro não é beijo, namoro não é agarramento, arreto. Namoro não é isso, não é beijo na boca, não é viver colado. Esse namoro é um modelo mundano. Ah, pastor, mas que coisa difícil. Gente, tu quer um bom casamento? Os relacionamentos mais importantes e mais duráveis são de casais que eram amigos. Porque se o cara não serve para ser teu amigo, não serve para ser teu marido. Então, eu sempre digo para os jovens, quando são mais novos, não iniciam namoro, iniciam uma amizade mais legal, vão se conhecendo, vão conversando, já que um pouco viram que é isso, oficializam um namoro, começam a se conhecer virtudes, conhecer defeitos, né? Quando derem o passo para o casamento, deem um passo se conhecendo, sabendo o que querem, e vão em frente. Vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, e vocês vão estar mais maduros para enfrentar. Hoje, as pessoas estão casando e dali 3 meses, 4, estão descasando. Já querem, não era o que eu pensava, não era o que eu queria. Quer dizer, adiantaram o namoro, tiraram o namoro muitas vezes, e o índice de jovens que estão transando no namoro, e daí tem que oficializar para não ficar feio, não é? E daí casam sem estar pronto, e o problema é maior ainda, né? E não se cuida isso. E aí, por isso que eu tenho que falar aqui um pouquinho, Leto, porque esse reflexo desse namoro vai dar lá no casamento. E aí o casamento ali tem as fases né, dos 3 anos, dos 5 anos, dos 8 anos, dos 10 anos, dos 15 anos, e aí vai ter crise até os 25. Eu completei os 30 anos, tem a crise dos 40, já tratei casamento de 40 e 50 anos. Então, nem me fala crise, porque são indivíduos, são pessoas com personalidades diferentes, não é? E essas pessoas se unem por um propósito. Então, há regras, há responsabilidade, há papéis definidos do homem, da mulher, dos filhos, e quando cada um sabe o seu papel e luta por esse papel, abrindo mão, muitas vezes, próprio, para o bem do outro, e aí a gente vai vendo as bases bíblicas em tudo isso, não é? Mas muitos não querem, porque às vezes por uma briguinha já falam em separar. Não deu certo, já falam em separar. E isso tem sido terrível, né? Então, claro, aquelas pessoas que divorciaram né, na ignorância, Deus não leva o tempo da ignorância. Se você conheceu a palavra, você já se divorciou, agora você casou e está aí, diz, e agora o que eu faço? Deus não leva o tempo da ignorância. Vamos enfrentar. Daqui para frente, pode errar de novo agora. Até tem uma agora pergunta aqui, ó. Até o fim. Tá? Até tem uma pergunta aqui do Wander Silveira, ele é de Capão da Canoas, que está muito frio lá. Então, aqui também está frio, muito frio aqui, Wander. E ele faz uma pergunta, pastor. O Wander Silveira: quem se divorciar e casar com outra pessoa não será salvo? Não, depende, cada caso é um caso. Essa pessoa que se divorciou é conhecedora da palavra? O porquê que ela se divorciou? Foi uma infidelidade conjugal? Foi uma traição? Cada caso tu analisa. Porque tem a parte de, ela foi traída, a pessoa só traía ela, não deu certo. Amém. Ela pode se divorciar, casar novamente e vai embora. Né? Ela conhecia a palavra, uma vez ela se divorciou porque ela achou a mulher ficou muito velha, muito chata, e ele quis arrumar uma mulher nova, e daí se divorciou e casou. Aí é perigoso. Aí não tem base para isso, para trocar de mulher, Então, cada caso é um caso. No caso aí do querido Vandre, meu querido Vandre, eu conheço o Vandre, O Vandre já trabalhou comigo de porteiro, se eu não me falha a memória, há muitos anos. Eu acho que é ele, sim. Quem se divorciar e casar com outra pessoa não será salvo. Depende de cada caso, Vandre.
né? Dependendo de cada caso. A gente teria que ver o caso específico, o porquê que a pessoa divorciou, ela conhecia a palavra, ela não conhecia, não é? Então, dependendo desse caso, né? Mas, a princípio, Deus não dá respaldo para o divórcio assim, né? Tem que ser uma coisa bem pé no chão. Eu conheço gente que se divorciaram, né? Que não tinha como, né? Não tinha mais como conviver, brigavam, faziam, não tinham, então era pior que adultério, os dois estavam indo para o inferno, achar de uma boa, dizer, ó, vamos parar por aqui, e isso já é pecado, isso já é infidelidade. A gente pensa que a infidelidade, Sim, às vezes, é só o adultério. Não, das vezes tu tem o dever de dar amor, quando tu não dá, tu adultera. Quando tu é, não ama, tu adultera. Quando tu não protege, quando tu não supre, tu tá adulterando. Quando a mulher não cuida do seu marido, não o trata bem, tá adulterando. Então, nós temos que é verdade. analisar esses fatos, esses adjetivos mais a fundo. Agora, o divórcio em si, Deus não gosta. A partir desse divórcio, a situação que a pessoa se divorcia, que vem aí, lamentavelmente, no meio cristão está surgindo muito essa questão aí também da separação, tá? Nós encontramos filhos perdidos entre os relacionamentos dos pais, né? Porque o pai foi embora, arrumou outra mulher, e a mãe trouxe outro homem. Como é que fica a cabeça de uma criança no meio desse turbilhão de mudanças aí e acontecimentos aí? Isso também traz um grande transtorno, né, pastor Rudimar? A família, a criança, principalmente a criança, por quê? Como é que pode um pouquinho? Ah, tinha meu pai, mas por que foi embora? Por que ele não veio outro agora? Como é que fica a cabeça de uma criança nesse ponto aí? E essa tem sido, Ledo, a grande porta de entrada dessas mazelas da depressão, do suicídio, da droga, da violência, da rebeldia, muitas vezes. Não podemos associar tudo a isso, mas boa parte vem Sim, disso. Porque a criança, ela não foi criada para viver longe dos pais. Ela precisa da afetividade da mãe e ela precisa da afetividade do pai. Ambas ela precisa. Ter o homossexualismo vem muito daí também, dessa rejeição, dessa falta. Tu imagina a criança em desenvolvimento, ela vai ver o pai de 15 em 15 dias, daqui a um pouco ele vê outro indivíduo ocupando o lugar do pai, né? Ali na casa que ela viu o pai, daqui a pouco vai lá outra mulher ocupando o lugar da mãe. Então, no desenvolvimento dessa criança é muito difícil. Ela vai ter, isso é 99%, que ela vai ter traumas, ela vai ter problema em áreas do desenvolvimento dela. Por mais sim. amor que se crie, por mais cuidado e afeto, ela vai ter problema. E isso tem sido esse grande caos aí no meio dos adolescentes, de muitos jovens e de muitos adultos que se desenvolveram num ambiente desse, né? Quando os pais ainda se dão bem, ainda machucam, mas não tanto. Mas na grande maioria os pais vivem em conflitos, em brigas, e das vezes um pai puxa para um lado o filho para o seu lado, o outro vai lá e fala mal da mãe ou a mãe do pai, e isso é veneno letal para as crianças. Veneno. Né? Se os pais soubessem como isso traz prejuízo para os filhos, nunca separariam. É verdade. E principalmente colocar um contra o outro, né? Que começa a colocar. A mãe coloca contra o pai coloca contra a mãe e a criança no meio ali, num ioiô ali, de um lado para o outro, ali, sem saber como agir, né? Como fazer. Tá? O irmão Alex Paulo, tá? Ele fez uma pergunta que foge um pouquinho do contexto, mas eu vou deixar para o pastor, porque nós temos que, e dentro do possível, nós faríamos todas as perguntas, responder aqui todas as perguntas. Gostaria de saber, se possível, tá? Pastor Couto, comentar sobre a polêmica do vídeo clipe da Cassiane sobre a violência familiar. Aí, se eu Assim. tiver uma posição, se não tiver, depois nós respondemos para o irmão Alex. Hein? Não, eu falo um pouquinho, eu não me ative muito nesse caso, mas eu vi alguma coisa, e eu acho que nessa questão a gente tem que dar um
como é que se diz, uma oportunidade para a Cassiane. Eu acho que a equipe dela falhou muito na questão do vídeo. O hino, legal, ela é uma mulher de Deus, uma cantora já conhecida, mas eu acho que eles foram negligentes em colocar aquele vídeo, sabe? Na hora de Sim, editar, enfim, de trazer e fazer aquela comparação. Tanto que ela tirou do ar, ela veio a público pedir perdão, né? Mas eu acho que o pessoal também desceu muita marreta nela. Não vamos colocar tudo, né? Tudo a perder, né? Porque ela é uma mulher de Deus, é uma mulher que. Mas erraram, eles erraram ali. A equipe, eu acho, foi meio neófita, né? Que não deveria. Eu te falar bem a verdade, eu não cheguei a ver o vídeo. Eu vi a polêmica toda, mas eu não cheguei, não deu tempo, já na correria eu não consegui olhar bem o vídeo, mas aqueles que olharam, que me disseram, diz que realmente foi muito desgastante, muito difícil, né? Então eu vou dizer para o Alex aí que eu não vou poder falar muito bem, porque eu não vi o vídeo, né? Eu não cheguei a olhar, mas daquilo que eu li, do que eu me informei, realmente foi um erro grotesco da equipe da querida Cassiane, viu? Foi um erro grotesco aí deles colocar isso, trouxe um desgaste muito grande para o ministério dela e para ela, infelizmente. mas o senhor tocou num ponto aí que me chama a atenção, que eu tenho observado também. Nós temos tomando muitas vezes um ponto muito radical, tanto para um lado como para o outro. E nós não estamos É. analisando um pouco mais friamente a situação. Que as pessoas vão Uhum. no embalo, vão na onda, nessa questão da polêmica até que surgiu essa semana agora aí, e tem muitos que estão indo sem ter conhecimento de causa e dar o seu parecer. Eu acho que isso é muito prejudicial, né, pastor? É uma situação que nós temos que ter Hoje uma vigilância, né? o fenômeno da internet é muito perigoso pelo seguinte: hoje, se atrás do computador aqui, tem gente que destila veneno, tudo quanto é coisa. Tanto é que tu vê ataques e coisas terríveis aí hoje, porque é muito fácil. Na frente, no TET, as pessoas mudam, não são aquilo. Tem muitos que escondem-se e vêm para trás aqui e baixo. Só que hoje a internet não é mais uma terra sem ninguém. Ela tem jurisprudência, ela tem leis que estão, né? Eu sou contra esse controle de mídia, mas ela tem que ter um certo cuidado, porque tem pessoa que vai ali, destrói a reputação do outro ali, e não posta umas mentiras, e tem gente que nem analisa, já vai comentando atrás, e já vai Vai batendo, e aumentando. já vai divulgando, e destrói, às vezes, o que tu leva 20 anos para construir, as pessoas destroem num mês. Então, isso É é verdade. muito. E geralmente pessoas, às vezes, com análise sem um conhecimento mais apurado, mais técnico. Jesus mandou nós julgar segundo a reta justiça. Ele quis dizer: ó, tu só faça julgamento quando tu souber todas as coisas. Tu sabe os pós, os contras, tudo. Quando tu tiver a informação correta, aí tu pode tecer o teu comentário baseado na coisa correta. Agora, julgar sem isso é pecado, é difícil, e é o que a gente mais vê hoje, né? É verdade. Nós falamos da desconstrução, nós falamos as causas que traz para a criança a separação, e agora nós queremos um outro ponto que isso tem, muitas vezes me incomoda também, pastor, que é os filhos sem limites dentro do lar. E muitas vezes, eu até coloquei aqui, os pais estão sem moral para colocar qualquer limite. Também é uma situação muito crítica essa questão, né, pastor? Verdade. Cumprimentar aí o Miguel, o Luiz, o Isaías, companheiro, pastores, demais que estão junto aí. Deus abençoe a vocês, é uma alegria ter a companhia de todos. Nessa questão do limite, né? Deixa eu fazer meu merchandise aí, né? O meu livro que eu escrevi sobre limites na infância, pastor Daniel, que fez aqui, ó, me ajudou. Querido, um abraço, pastor Daniel, pastora Marta, que são amigos muito queridos, do coração mesmo. E nessa questão do limite é muito importante, né? A criança que se desenvolve sem o limite, ela vai
ela vai se desenvolver emocionalmente abalada, ela não vai saber lidar com as situações que vão se deparar na sua frente. Nós vivemos numa sociedade organizada, com regras, não é? E o Sim. limite, ele vai nos ajudar a colocar esse freio, esse controle. A Bíblia manda nós colocar muros, não é? Para os filhos, quer dizer, regrar, botar dificuldades, ensinar eles, é o papel do pai. O pai e a mãe, na educação primária, na primeira educação, essa que vem de casa, né, tem essa obrigação, tem esse dever, não é? Quando a gente vê, né, muitas vezes a gente analisa a casa, a vida, pelo comportamento dos filhos. Né? A gente vê na hora, conversando com a criança, o gesto de uma criança, porque a criança arteira, a maioria das crianças são arteiras. Agora, quando ela passa dos limites, ela pode ter, não é, na realidade, ali desenvolver um transtorno do déficit de atenção, uma hiperatividade, tu vê que é muito hiperativo, ela pode ter o TDAH, que tem que se tomar um cuidado, os pais precisam estar atentos, eu falo disso nesse livro, porque... Mas daí é uma outra, daí é uma outra situação, né, pastor? Daí é um problema de saúde, né? Um problema daí de é um saúde, problema não de na saúde. questão do limite, né? Exatamente, é isso aí. Daí é um problema de saúde. Agora, a criança que tu vê que é desregrada, que responde o pai e a mãe, que é mal educada, que é violenta, não é? E muitos pais que permitem isso. Os pais, Sim. às vezes, pensam que amar os filhos é deixar eles fazer tudo o que querem. Não, os pais estão, na realidade, trazendo prejuízo para essa criança. Das vezes, dando tudo na horinha, né? Tudo que ele pede, das vezes, não. Das vezes é segurar um pouquinho a mesada, das vezes é colocar uma regrinha, ele tem que arrumar o seu quarto, ele tem que ter o horário para dormir, ele tem que ter o horário dos estudos, ele tem que ter o horário de brincar, começar essas regras. Ah, mas a minha casa não é quartel, mas deveria, então, ser um pouco quartel. Né? O quartel te ensina muita coisa proveitosa e boa. Quando tu deixa eles desregrado, vai ser difícil para eles. Muitos, quando chegam na adolescência, na juventude, não conseguem parar em emprego, não consegue se dar bem na escola, porque ele não tem aquele respeito pelo professor, ele não tem o respeito pelo chefe, ele não cumpre os horários de chegada no trabalho, ele não cumpre as funções dele. Por quê? Porque ele nunca teve cobrança, ele nunca foi treinado para aquilo. Para ele foi ganhar o Sim. cafezinho na cama, um beijinho, leitinho doce, o Nescauzinho pronto. Ele nunca precisou fazer nada. Os pais fazem isso com amor, eu não quero que os meus filhos sofram, mas na realidade isso não é sofrer. Tudo que a gente sofreu, fez quem nós somos, nos ensinou algo na vida. Não que a gente quer que os filhos sofram o que nós sofremos, mas que eles possam saber lidar com essas situações adversas, porque eles vão receber muito mais não do que sim. O mundo vai dizer muito não, ele vai receber muita pancada. E se ele não for treinado para isso, ele vai se perder na beira do caminho. Então, ensinar limites é ensinar o que pode e o que não pode. É regrar para o filho. Isso vai ser benéfico, vai ser muito importante no desenvolvimento dele, para toda a vida. Isso é uma demonstração de amor quando coloca limite. Eu De me lembro quando amor. eu era Exatamente. criança, quando eu era criança, estava no domingo do pai, volta e meia, quando a vara falava comigo, coordenado por ele, é claro, direcionado por ele, ele disse assim: um dia você vai me agradecer. Ah, eu sabia a raiva que eu tinha na época. Na Só que hora. hoje eu entendo que realmente valeu muito a pena. Ah, realmente Exato. valeu muito a pena, porque a pessoa muda completamente e você aprende, né? Aprende É a que, na ser uma pessoa. realidade, Ledo, a criança ela não tem ainda uma visão de amor, né? Parece que é aquele amor paternalista, diz, ah, meu filho vai me amar, só dizer sim, só dar tudo para ele. Não, na realidade, hoje, ele não tem ainda uma percepção clara do que é amor. O amor sacrificial, o amor que, das vezes, que Deus tem com nós, que nos pune porque nos ama. Quando ele ficar mais velho, como você diz, bom, agradeço as varadas. Hoje você agradece, naquela época não tinha essa visão. E se o teu Não, pai fosse mole nisso, aonde tu estaria hoje? só exatamente. Então, eu digo assim, ó, limite é demonstração de amor. Tá?
Segundo ponto que quero colocar, que eu acho assim, pais irresponsáveis que estão transferindo a educação para terceiros, pois quando chegam em casa não querem ter o tal do estresse com os filhos e o filho ficar apenas numa boa, como se diz aos jovens, quer ficar numa boa com meu filho e acaba transferindo. E nós vimos hoje muito essa questão da pandemia, onde os filhos, os pais ficaram em casa, e nós temos um relato de várias pessoas que estão estressados, os pais estressados com seus filhos, porque não estão conseguindo fazer o que era a responsabilidade deles, né, pastor? Que deveria ser de educar, e estão irresponsáveis, porque estão transferindo a questão, que nós não temos que definir a questão da educação e do ensino, que são coisas diferentes, né? A Eu educação chamo aprende isso em casa. eu chamo isso de terceirização da educação, né? O pai e a mãe têm o papel fundamental da educação primária. A primeira educação é do pai e da mãe. Isso é Hoje, mas educação. nós trabalhamos, nós precisamos trabalhar. Tudo bem, é justificável, mas vai ter um prejuízo nisso, porque a escola lá, ela vai ensinar, vai ficar na escolinha, mas aquele prejuízo da presença, da atenção do pai e da mãe é fundamental. Os pais precisam olhar isso. Eles trabalham o dia todo, a criança fica na escola, de noite vai ver o papai e mamãe. Papai e mamãe chegam cansados, tem que fazer, ainda comer, tem que dormir para o outro dia. E esquecem-se disso. E muitos pais, por não dar essa atenção, dão presente, dão roupa, dão tudo para compensar. E aí está o grande problema. Aí está o vilão de tudo, aí está a armadilha. Os pais não podem descuidar desta atenção. Muitas vezes, mesmo que parece que o filho não quer, ele quer o videogame, ele quer outra coisa. Não, desliga o videogame, tire nem que seja uma horinha. Como é que foi tua escola? Como é que tu passou hoje? Filho, como é que tu está sentindo assim? Como é que tu está desenvolvendo? Quando é a mocinha, a mãe precisa conversar, o teu corpinho está mudando, tu está sentindo alguma coisa, né? Ser amiga da filha. Os pais precisam disso, porque quando os pais terceirizam, deixam só para a escola, né? E aí, ou terceirizo para a televisão, ou terceirizo para outras coisas, e para ficarem sós, para tirarem um tempo só. É muito perigoso. Claro que os pais têm que administrar esse tempo, vão ter o seu tempo só, sim, mas administrado. Agora, os pais não podem pecar nesta falta, porque isso traz prejuízos emocionais, psicológicos para as crianças, e tem trazido muito, muito mesmo. Né? E hoje, nessa pandemia, que tiveram que ficar em casa, tem pai estressado, querendo, para ver como o desgaste dessa relação, na realidade, é patente, é nua, só que se mascara por causa da escola, fica se mascarando. Sim. Aí o final de semana que fica em casa é só um pouquinho, mas pouca atenção tem. Vai estar cansado, tem que fazer alguma coisa, tem que lavar o carro, tem que fazer corpo, e os filhos acabam ficando, né, para o lado. Os pais precisam dobrar atenção para isso, porque isso tem trazido problemas atuais muito difíceis no desenvolvimento das crianças. E muitas crianças têm apresentado quadros depressivos assustadores. O autoflagelo, umas se picando, se cortando, algumas, né, muitas vezes sendo sugado por grupos aí de WhatsApp, até grupos homoafetivos, até a tribo das vezes, jovenzinhos, menininhas, com beijinho, com selinho, levando para esse lado, e os pais estão descuidados disso. Muitas vezes estão na internet, não sabem com quem os filhos estão se relacionando, estão sendo muitas vezes aliciados ali por criminosos, por pedófilos, por pervertidos, e os pais muitas vezes precisam ter esse cuidado. Os pais acham, o filho está dentro de casa, está bem, e das vezes está dentro de casa correndo um sério perigo, porque os pais estão descuidados disso. Então tem que ter muito cuidado com essa terceirização da educação. Quando isso ocorre, essa terceirização, os pais não conhecem seus filhos. Eu digo da seguinte maneira, os pais não estão conhecendo os filhos porque acabam terceirizando muito toda essa educação e acabam não conhecendo seus filhos. Como deveriam conhecer? Pois é difícil compreender, que eu coloquei assim, como é difícil compreender um filho, uma filha, sendo violentado e os pais não perceberem.
E a questão da violência não é só apenas a violência sexual, o ato em si, mas muita gente, você colocou, a informação, a rede social, os grupos que estão participando. Quando o pai terceiriza muito, fica irresponsável com seu filho, ele não consegue conhecer o seu filho e ver as reações que ele está tendo, porque toda criança, tá? Pelo estresse menor que for, ele vai demonstrar a situação, não é, pastor? Vai demonstrar. A criança mostra, a criança, por mais que tu queira tentar disfarçar ela, né, a gente consegue perceber claramente. E quando é um profissional, ainda mais. Se eu pegar uma criança e conversar um pouco, eu já faço um diagnóstico da tua casa, da criação dos pais. Eu trato muito esses casos, assim, né? Tem um caso de uma menina de 12 anos que tinha uma amiga de 17, e de a um pouco começou-se de 17 a levar para o outro lado. E levar, e a guria já estava de 12, de 13 anos, dizendo para a mãe que estava apaixonada pela amiga. E a mãe já percebeu, já se assustou. A outra, bem mais adulta, ali com quase 18 anos, e a mãe se desesperou, né? Só que a de 18 já tinha ganhado a confiança. Então a mãe passa a ser a bruxa, a maldosa, a ruim, porque a mãe vai começar agora a segurar aquilo ali. Daí já se formou um conflito dentro de casa, e daí se transformou esse conflito, ele tende a aumentar a briga. Tudo que a mãe falar, a mãe é louca, a mãe é burra, a mãe não tem estudo, né? Então é muito difícil. São casos que a gente está lidando hoje com isso. Por isso que eu digo da atenção dos pais, tirarem o tempo de conversarem com seus filhos, tirarem um tempinho com os filhos, almoçarem junto, né? Saírem, conversar, bater um papo, às vezes até fazer quer olhar um filminho lá, então senta com o filme, vamos ver que tipo de filme está olhando, senta junto, né? E não procurar com sabedoria isso, não só aquela reprimenda, não, às vezes, filho, eu acho que isso aqui não é legal por causa disso, por causa disso. Agora, na questão da violência que a gente vê, do abuso sexual, que tem muito isso, e isso é tão terrível, o perigo, das vezes, está dentro de casa, né? O maior índice é padrasto, é tio, é Sim. vô, é vizinho, conhecido, né? E, das vezes, a criança começa a mudar o comportamento. Se é uma criança extrovertida, a brincadeira começa a ficar mais fechada, né? É uma criança que começa a ficar mais violenta, se fecha mais, né? Qualquer coisa briga, qualquer coisa chora. Daqui a um pouco tu pega a criança, ela está num cantinho chorando, ela tem medo. Quando a mãe vai dar banho, ela fica com medo. Então, os pais precisam perceber. Das vezes, essa criança está sendo molestada, está sendo violentada e com dor, eu digo isso. Isso existe demais. Isso existe É, muito sobre isso, sabe? Eu sim. dei uma palestra na igreja esses tempos, num culto público, ensinando. Mostrei alguns desenhos de crianças que desenham e que mostram que estão sendo violadas, que estão sendo abusadas nos desenhos. Choquei a igreja. Teve uns que ficaram chocados, mas eu fiz para chocar mesmo, para chamar atenção a respeito disso. Claro que tem aqueles, pastor, falar disso, que as pessoas não têm noção das vezes, que das vezes no dia a dia dela não é uma realidade, mas na vida de muitos outros é realidade. E a gente precisa se preocupar com esse contexto. A gente que trata isso muito seguido, assim, esses trabalhos, a gente vê como isso é quase natural que está acontecendo aí em muitas casas. E o pior, querido, com toda dor no coração, de dizer que nos nossos arraiais está acontecendo isso. Né? Realmente, não. Infelizmente. Infelizmente, é uma situação triste. E eu digo o seguinte: é por não conhecer os filhos, não conhecer. E tivemos a pandemia, eu digo assim, ó, Deus permitiu que acontecesse a situação para nós conhecermos um pouco mais, e muitos não estão aproveitando a oportunidade que têm de conhecer os seus filhos da maneira como deveriam ser conhecidos, e estão deixando passar essa oportunidade, porque as Exatamente. crianças tornam-se completamente vulneráveis sem ação, porque se aquele que era para proteger, aquele que ela tem como amparo, como o porto seguro, tá abusando dela, ela vai correr para onde? Não tem outro lugar para correr, né, pastor? Fica muito É complicado verdade. essa situação Verdade. aí. Agora entra um outro ponto também, né? Que eu acho também extremamente que os pais
tá? Na questão de achar que ama o seu filho, ele vai presentear o filho de qualquer maneira. O que o filho quiser, ele vai presentear. Não, ó, meu filho, se você obedecer, o pai te dá tal coisa. Ah, te dá o smartphone do ano. Promessa de uma coisa que o pai deveria ensinar, ele está pagando para o filho cumprir para ser obediente. Eu me lembro que o meu pai, até o senhor falou já hoje da mesada. Uma vez eu fui cobrar do meu pai uma mesada, que eu queria receber uma mesada, ele falou: tudo bem, quanto é que você quer? Ah, eu tenho, não me lembro na época que dava o meio salário mínimo, não tem problema. Então eu vou te pagar uma mesada a partir de hoje, daí deixa eu chamar a tua mãe aqui, vamos ver quanto que ela vai cobrar para fazer o alimento, quanto vai cobrar cada almoço, a janta, quanto vai ter que cobrar para lavar a roupa, eu vou ter que cobrar tanto de aluguel, e daí depois nós descontamos isso aí, eu te pago o que sobrar. Ficava devendo para ele. Ah, Pá. mas o que acontece? Ele me dava presenteado e disse assim, ó, se você não passar, se você for, naquela época tinha classificação do colégio, se você for o primeiro da sala de aula, eu te dou um presente. Imagina, passar um ano para mim ganhar, eu me lembro, o primeiro presente que eu ganhei foi um relógio. Ah, eu gostava muito de usar o relógio, um ano todo estudando para ficar em primeiro na sala para poder ganhar um relógio. Mas tinha que ter a minha parte, não é questão de obediência. E hoje eu vejo muitos pais que estão muitas vezes pagando o filho para ser obediente. É uma coisa também completamente errada, né, pastor? Ah, tem que ter um cuidado, os pais precisam ter um cuidado. Não é errado dar um presentinho para o filho, coisa, isso é bom, mas em momentos inesperados seria o mais prudente. Não na Sim, função. A função, a obrigação do filho é estudar. Vamos fazer o exemplo do estudo. O pai dá roupa, calçado, comida, pouso, caderno, lápis, deu. A obrigação do pai deu. Filho, a tua contrapartida agora é estudar, tirar boas notas e passar de ano. Deu. Essa é a tua obrigação. Eu não preciso te sim, dar nada, eu te mantenho aqui, tu responde com os estudos, responde com boas notas e com bom comportamento. Esse é o negócio, né? Presentes e coisas, vai ter o aniversário, às vezes o pai quer trazer, oh, meu filho, eu vi que tu tá bem, que orgulho, e vai e dar um presentinho incentivando, isso é bom, vai incentivar o filho cada vez mais, mas não trocar com ele, colocar como um pagamento. Não, quando o pai faz isso, eu vi dizer, pai, se eu tirar nota boa, antes de tu tirar nota boa, vou te dar parabéns, é isso que eu quero. Tu tem que tirar. Ah, mas tu não me dá um presente. Não, por nota boa, não, eu posso te dar um presente depois. Tu vai fazendo a coisa certa, sempre tu vai merecer, sempre. Mas a tua sim. obrigação é tirar boas notas, porque o papai está investindo e a mamãe, né? Como o teu fez ali contigo, de repente deu uma puxadinha ali na orelha, disse, nada, então vamos cobrar comida, vamos cobrar tudo isso aí? Não vamos, né? Então, tu tem que dar a contrapartida. O filho pode não gostar na hora, mas isso vai ser benéfico para ele. Os pais precisam entender isso. Põe a É, responsabilidade nele, ele tem que devolver em obediência, em trabalho, é o mínimo que ele tem que fazer. Isso é limite, isso é um regramento, né? E daí, quando quiser dar um presentinho, dá sem avisar. Diz, o pai trouxe porque tu tá indo bem, o pai tá vendo teu esforço, tu tem sido um filho, uma benção, obediente, olha que o pai trouxe. Aquilo vai ser muito benéfico para ele e não vai levar ele a querer deixar o pai ali enrolado, não é? Num comprometimento com ele que não é o correto. mas não vai pagar para obedecer, né? Não vai estar Não, em pagando, hipótese vai ser, nenhuma. Em vai hipótese ser como uma nenhuma. recompensa, né? É. Amém? Então tá, Tá. essa aí, esse ponto. Agora vamos lá, que o Guilherme tinha feito uma pergunta aqui, e eu deixei ele em stand-by, mas agora vamos passar para o pastor Rodimar aqui essa pergunta. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre um jovem obreiro, porém solteiro, ministrando uma lição na escola bíblica sobre família, marido, mulher, pais e filhos, etc. O solteiro querer ministrar uma aula para pessoas sobre família, sobre marido, esposo. Uhum. Não, eu entendo assim que numa situação dessa, o jovem, o próprio Guilherme deve ter sofrido bastante, porque não é fácil. Aí ele tem o conhecimento teórico, mas não tem a prática. Não, não impede ele poderia dar lição tranquilamente. Se ele é o professor da escola dominical, ele é desafiado a ter que fazer isso.
Claro que ele não vai ter uma propriedade. Como é que ele vai falar de relacionamento de casal se ele não tem essa experiência? Ele vai falar só de uma teoria. Claro que é importante sempre dizer para os irmãos, mostrar essa humildade até para os irmãos aceitarem, mas dizer, irmão, eu sou solteiro, não tenho muita experiência nessa parte, mas olha o que diz aqui ó, a Bíblia. Vocês que são casados devem saber que isso aqui é real. Então, eu estou aqui, né, ensinando a lição baseado nesse contexto que eu estou ensinando, mas eu não tenho essa experiência. Isso não pode te denegrar, não, tu não pode falar porque tu não sabe. Não, tu pode porque tu tem a função de professor. Foi te dada essa função. Então, tu vai, estuda, tu pergunta para o teu pai, tu vai lá como um bom professor, se atém bastante do teu conteúdo, do maior número de informações possível dentro do teu conteúdo de aula e ministra a tua aula. Ninguém poderá te criticar por isso. Alguém que vai te criticar por isso é alguém que realmente... vamos dizer assim, a pessoa para fazer uma crítica, assim, velada, pode ter um ciúmezinho, pode ter... é só para se esconder atrás de alguma coisa, não vai te menosprezar por você ser um jovem. Claro que o prudente você não dominando bem, dizer, essa aula hoje passa para outro professor que é casado ou para o encarregado, ô pastor, hoje o senhor dá essa aula porque toca mais para a família. Passa, mas quando não tem como fazer isso, pode dar lição, sim. Fala no sentido teórico. E diz, olha, irmão, estou falando aqui, estou guardando para o dia que eu casar, eu já vou estar sabendo também. E leva na brincadeira, porque tem que fazer. O obreiro não pode fugir da responsabilidade da função. Amém? Respondi então, Guilherme. Que Deus abençoe, irmão Guilherme, é nosso secretário da Escola Bíblica Dominical aqui de Alvarado. Um grande abraço, está sempre presente também conosco, participando. O senhor quer deixar algum abraço aos vestidos? O pastor tem toda a liberdade. Depois eu vou fazer a última pergunta agora. Tá bom, eu quero agradecer aos companheiros, queridos irmãos que nos deram a honra de estar assistindo, aqueles que vão assistir ainda, que o vídeo fica um tempinho aí no ar, né? E sim, a gente está aqui conversando uma prosa, esse assunto é bastante extenso, né? A gente pode... tem muita coisa para conversar ainda a respeito disso, mas isso é muito interessante, viu, Ledo? Essa oportunidade, esses momentos, isso é muito bom. Isso é muito bom para a gente trazer algumas coisas, né? Tirar dúvida. Eu gosto assim quando faço pergunta que posso tirar, porque é muito conteúdo que a gente lê. Então, se a gente seguir aqui só no conteúdo, então a gente consegue alcançar mais as pessoas, tirando as dúvidas, falando para o pessoal sempre de uma forma respeitosa, procurando ser bem. Eu procuro sempre usar uma linguagem bem fácil, bem simples, assim, para não tornar cansativo, para os irmãos realmente entenderem o que a gente está falando. O pastor Daniel Paixão é um querido irmão que eu amo muito, pastor de excelência, o pastor de vocês, pastora Marta. Vocês têm um líder aí de excelência. O pastor Daniel é um homem íntegro, um homem corretíssimo, e de um coração que não tem, sabe? Eu tenho alegria, a honra de ser amigo dele, da Marta. Eu amo muito eles. Então, eu estou sempre à disposição dele quando ele precisar de mim. Ele sabe que pode contar. Ele é um amigo querido. E você, Lê, do Pitã, né? O Miguel e tantos outros queridos obreiros, companheiros pastores ali, aquele o Dejair, o Dejair. Toda lá, né? Tá no coração da gente. Essa Sim. turma é querida, né? Todos vocês, você também é um guerreiro, né? E eu sei que quando voltar às aulas, eu ainda tenho uma aula para dar lá de família, o obreiro e a família, que vai ser forte. O pessoal está esperando, né? Então, eu fico muito agradecido pelo convite também. Espero que possa ter contribuído aí e sabe que pode contar com a gente sempre. Não, mas não encerrou ainda. Não encerrou ainda. Agora eu vou colocar aqui. Não, com certeza contribui. Uma pena que o tempo é curto, né? A gente fala para que passa uma hora e meia. Né? Semana passada a irmã Marta disse assim, irmão Leandro, uma hora mais ou menos, porque eu digo, tudo bem. Olha que uma hora não vai dar, e deu quase uma hora e mais que uma hora e meia, né? E eles falam, não era uma hora? Vamos lá, nós falamos, pastor, dos problemas, tá? Nós falamos das situações que estão ocorrendo. E agora o que nós queremos, o que nós faremos diante das situações? Então eu quero aqui abrir o espaço agora
tá, para a sua palavra final dentro do assunto. Depois nós vamos falar, porque eu quero abrir espaço também para nós falar dos livros que o senhor indica, que o senhor, como é um escritor, também quero falar depois do pastor Miguel, que tem seu livro escrito aqui também. Mas antes disso aí, e agora o que faremos diante da situação? Até aqui nós abordamos problemas que estamos enfrentando atualmente. Mas agora, nós precisamos deixar um conselho, uma orientação a todos que queiram aprender e colocar em prática, ou mesmo para uma construção sadia da família ou uma reconstrução. Qual que seria o conselho, pastor, dentro de tudo que nós falamos nessa noite aqui, nesta oportunidade, sobre esse tema família? Como nós dissemos em todo o período da prosa, a importância do núcleo familiar, a família é a maior e mais importante instituição de Deus. Então, o homem e a mulher, eles devem estar focados, né? Depois de Deus, eles devem estar focados na questão das suas famílias. A base que sustenta o grande edifício da família, né? Dos projetos de vida, estão na família. Então, existe muito conflito hoje, o esposo e a esposa precisam, não é, conversar, precisam morar junto, precisam tirar aquela manutenção que é, às vezes, uma palestra, é um retiro, investirem nisso. Guardar sempre um dinheirinho para um retirinho de casais, que é tão bom, volta num renovo, às vezes é um jantar de casais, né? Procurar o diálogo dentro de casa, procurar manter a unidade dentro de casa, pelo menos uma refeição, que seja no dia, fazerem juntos. Se todos trabalham, então de noite reúnam a família. Tire um dia da semana para ficarem entre vocês. Às vezes tem os compromissos ali, mas é preciso, no mínimo 1 a 2 dias, né, tirarem para estarem juntos, tomar um chimarrão, jantarem, conversarem. Essas coisas são muito importantes para o núcleo familiar. São muito importantes também para o fortalecimento espiritual. A questão do culto doméstico, né? Não precisa fazer um culto de 1h30, às vezes é 15 minutos, sentar, cantar um hino, explicar uma palavra, alguém dá um testemunho, faz aquela oração de mão dada. Deus criou aquele ambiente de culto ali para os filhos. Isso é muito importante, que os pais cuidem disso, procurem administrar esse problema. E quando tiver uma crise, os pais estiverem passando, e isso pode acontecer com todos, não fiquem quietos. Procure. No caso, vocês em Alvorada tem um casal de pastores sensacionais, mas tem muitos homens de Deus. Procure o pastor. Se o pastor não tem, não pode, procure uma ajuda, um profissional, um terapeuta cristão, de preferência, não é? Peça para o pastor, mas converse com o pastor, peça orientação, pastor, nós temos assim, ele vai te ajudar, ele vai dizer, não, vai minha filha, procure, precisa se fazer isso. Procure cultuar na tua igreja sempre, com a tua família, levar os teus filhos. Eu vi a irmã falando, a irmã Roselane aí da escola dominical, sensacional, eu sou um defensor ferrenho, as lições são tremendas, são maravilhosas, né? E como é bom nós incentivarmos os filhos a esse retorno. Mas nós só temos domingo para dormir. Não troca o dormir a escola por dormir. Dorme à tarde. Vai dormir mais cedo, mas não troque. Ensine os teus filhos já desde pequena a gostarem, frequentarem, porque a escola dominical é algo sensacional, é muito bom para a unidade da família, para o alicerce da família. Então, o pai e a mãe cristãos precisam olhar, cuidem na televisão, né? O que os filhos estão olhando, o que estão na internet, quais os grupos que eles fazem parte, os grupos de WhatsApp, os colegas de escola. Cuidem, pais, olhem isso, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Das vezes são queridinho, tudo, mas trazem de suas casas, muitas vezes, ensinos totalmente, né, maléficos, e que nossos filhos vão estar expostos. Se os nossos filhos não têm uma boa base em casa, eles vão ser ludibriados facilmente. Então, se preocupe com a tua família. O teu ministério vai depender da tua família. O teu crescimento profissional vai depender da tua família. Se você cuidar da base familiar, todo esse alicerce de vida, de crescimento, vai se efetivar, vai ser firme, vai ser na rocha, porque você está cuidando da base principal, né? Da maior instituição, que é a tua casa e a tua família. Dê atenção para a tua família, tire o tempo para a família, isso é muito importante, tá? Essa é uma dica que eu dou assim rapidinho aqui para vocês,
mas que eu posso dizer, nós completamos 30 anos aqui em casa de casamento e reunir agora dia 27 de julho, e nós temos uma base assim, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade da família toda estar junto com a gente, a filha vai fazer. Agora, setembro, eu tô mal, né? Setembro aqui em casa, todo mundo está de aniversário, a mulher, os 2 filhos e o neto. Então, vocês vão Mas é orando bom. por mim aí. É Vão um mês orando só, por mim daí aí. pega todo. Não, aqui é. E eu sempre digo, a nossa casa é um pedaço do céu. Os nossos filhos conseguem vir quase todos os dias almoçar aqui, a gente almoça junto. E o neto Sim. faz a brincadeirada e corre. A gente cuida desse núcleo. Eu corro bastante, eu ando, mas eu cuido disso, eu não abro mão disso. Porque é isso que Amém. tem dado a sustentação para a gente estar aí firme e ajudando outras famílias também. Amém. A família é um barco, né? E com Jesus dentro do barco, todas as coisas vão caminhar para lugares É tranquilos, verdade. poder navegar Isso. abençoado, se ele for o capitão, ele for aquele que administra a nossa casa. Quero falar que eu quero deixar algumas dicas de livros, né, pastor Rudimar? O senhor que é um escritor, Uhum. temos aqui em Alvorada, voltado especificamente para a família, o pastor Miguel Lopes Júnior, Miguel Lemos Ótimo Lopes livro Júnior, do Miguel. é, Ótimo livro do Felicidades Miguel. do Casamento, né? Que o senhor já tem ele, né? Leu Felicidade do Tem. Casamento. E vai abordar a questão também que ele vai trazer aqui, né? Entendendo a paixão e o amor, o que é casamento, a família, amar vale a pena, a família é a igreja, a família sobre ataque, a sexualidade, divórcio, eu e a minha casa servimos assim. Enfim, é um livro que é recomendado, foi editado aqui pela editora Kairos, do pastor Daniel, é o nosso pastor secretário aqui. Então, eu deixo essa dica para os irmãos que querem conhecer um pouco mais de família. Tá? Só procurar o pastor aí, com certeza ele tem esse livro à disposição. E o pastor Kushimar também tem os seus livros aí, até o que o senhor escreveu. Uma outra dica que o senhor deixa para os nossos que estão nos assistindo aí, eles gostam de ler, pastor. Quem fica ouvindo essa O palestra livro do agora, com Miguel, certeza gosta de estudar, de ler. amém. O livro do Miguel é ótimo, é um baita livro. Os meus, o pessoal sabe, né, que é Vivendo um Casamento segundo a Vontade de Deus, esse aqui que lancei, o Limites na Infância, pastor Daniel aí pela editora Kairos, né? Eu tenho lido muito e tenho feito uma especialização na área da saúde mental. A gente está com o Conselho Convencional de Pastores, Bem-Estar Pastoral, junto com o nosso coordenador, pastor André Pereira, eu estou de primeiro coordenador junto. Eu fiz uma especialização em burnout, agora, uns dias no trabalho, fiz uma especialização também no atendimento pastoral, porque hoje se há um problema muito grave, né? A gente nunca olhou muito por esse prisma, que pastor parece que tem que ser um super homem de Deus, que ele não pode ter erro, ele não pode... E não é verdade. E hoje a É gente verdade. vê o índice de pastores aí, e o nosso presidente Geraldino, agora, quando assumiu a nova mesa, ele instituiu um conselho de saúde e bem-estar pastoral, muito propício, muito nos deu a honra de fazer parte, e nós estamos aí numa construção desse conselho, trabalhando, né? E eu, conversando com o meu psiquiatra, ele estava me mostrando, me indicou esse livro aqui, ó, Freud versus Deus, né? Que é um trabalho da psiquiatria com a teologia. E essa guerra, a psiquiatria tem um papel, a teologia tem outro, e nós precisamos associar esses dois, essas duas ciências que são maravilhosas, né? Cada um tem o seu papel, não Sim, pode desmerecer da outra. Então, ele faz uma abordagem aqui, o Dan Blazer, que é um psiquiatra americano, cristão, evangélico, é fundamental. E eu tenho muitos livros aí, né, em que a gente minha biblioteca ali é grande, né? Tem uns que eu nem consegui ler ainda, né? Chegou aí, eu trabalho também, eu estudo na área de todas as áreas, né? Agora eu comprei essa Torá comentada aqui também, que tem me ajudado aí, então é muito livro, né? Mas na área da família eu gosto de indicar dos companheiros meus aqui, é o meu feijãozinho com arroz, sabe? Então, o pessoal já está me pedindo um na área da saúde mental de pastores, acho que o ano que vem deve sair, né? E outros aí na área de noivos também, que o pessoal tem pedido bastante. E a gente vai trabalhando, né, amém. Ledo? Eu tenho um monte ali de livro que poderia indicar, mas eu acho que tu já fez uma indicação boa aí. O Miguel é um ótimo
escritor também, né? E o livro dele é muito bom também. Pastor Daniel, aí vocês têm também um mestre que fica quietinho aí, mas é uma joia também, né? Aí tem muita Ah, coisa não. para ensinar. Nós temos grandes ensinadores. Tem o pastor Luiz Pitan também aí, que é um Ah, o outro Pitã é grande mestre mestre. aí, né? É, Pitã é grande mestre. mestre aí. Eles ficam se fazendo, não sei o quê, pá, mas eles têm conhecimento, eles têm Né? levantado Eles esses são homens aí. humildes, né? Eles são humildes, ouvem a gente, coisa, mas são É tudo verdade, professores. Os homens aí são fortes. é verdade. Queremos aqui, então, pastor Rudimar Couto, agradecer, disponibilizar esse tempo. Eu sei que seu tempo é corrido, a sua agenda sempre está lotada aí, mas com muita alegria, quando nós ligamos, já faz mais de um mês que nós havíamos agendado essa data, e no momento não pensou, e diz amém, vamos estar juntos. Então, eu me sinto muito honrado ter a sua companhia, poder dividir esses momentos aqui, que foi de grande aprendizado. Então, quero deixar aqui meu sincero agradecimento, que Deus lhe abençoe e continue lhe usando cada vez mais e mais. E é uma honra poder lhe ouvir. Então, quero Amém. de coração agradecer a sua presença. E eu quero, nesse momento, aqui deixar para o senhor trazer as suas considerações finais e também orar por todos aqueles que estão nos assistindo, que nos assistiram aí, que o senhor deixe uma palavra abençoadora para todos que estão aí nos assistindo nesse momento. É com o senhor, pastor. Tá bom, Ledo. Eu te agradeço pelo carinho, pelo convite, né? Sempre honroso, sempre nos honrando. Eu fico muito agradecido. Você é uma pessoa muito nobre. Que Deus te abençoe, continue com esse projeto lindo, né? A pastora Marta teve, tem grandes nomes que vão estar aí contigo. Quero ver se eu consigo acompanhar alguns. Que Deus abençoe você, o pastor Daniel, o pastor Pitã, toda essa turma, os pastores que estavam aí, os irmãos que estão aí nos assistindo. Eu fico muito honrado com a presença de vocês. Estarei aqui sempre à disposição. Puderem contar com a gente, olhem pela gente. Temos enfrentado também umas peleias aí, mas a gente sabe que a vitória vai chegando. Em nome de Jesus, vamos vencer. Vamos orar nesse momento, então, e agradecer ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, tão bom que nós passamos aqui junto com o irmão Ledo, junto com os irmãos que estão aqui. Eu oro por cada família, por cada irmão, irmã. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Entra com providência nessa família. Guarda esse filho, guarda esta filha. Livra de todo mal. Abençoa o pastor Daniel, a pastora Marta, os seus filhos e toda a igreja, os obreiros, companheiros ali que ajudam naquela obra. Abençoe os nossos ouvintes. Somos muito agradecidos. Guarda a minha casa também, debaixo da tua mão potente, e que possamos dar o nosso melhor sempre. Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmão Leandro. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado, pastor. Até a próxima sexta-feira aí para uma boa prosa cristã.